E aí, galera do Me Salva, tudo bem? Vamos falar sobre classe de palavras e a classe de palavra é o substantivo. Vamos ver os objetivos da nossa aula, compreender as características dos substantivos e também reconhecer as classificações dessa classe de palavra, tudo bem? Então, para que a gente possa lembrar o que são substantivos, vamos dar uma olhada na definição. São palavras que designam seres e coisas em geral, tudo bem? E essas coisas e esses seres, eles podem ser reais ou imaginários. Tudo bem? Agora, existe uma palavra bastante importante quando se trata de substantivos. Substantivos, eles nomeiam. A tarefa deles é nomear, tudo bem? Quando damos nomes, estamos substantivando o mundo. Tudo bem? Ficou bonito isso que eu disse. Queridos, então, a primeira relação que a gente precisa relembrar quando falamos dos substantivos é em relação ao sintagma. O que é o sintagma? O sintagma é uma pequena unidade de significação, mas que se dá a partir de uma relação de determinação. Então, por exemplo, nós temos aqui alunos queridos. Nós temos um sintagma e esse sintagma ele será chamado de nominal, porque há uma significação sendo produzida aqui, mas também há uma relação de determinação. E ele é nominal justamente porque não tem o verbo. Veremos depois que os sintagmas verbais possuem a presença do verbo. Agora, como se dá a relação de determinação? O substantivo ele será sempre o núcleo desse sintagma nominal e ele será também sempre o elemento determinado. Enquanto que, nesse caso, o adjetivo, que qualifica esses alunos, que são vocês, será o elemento determinante. Tudo bem? Então, vamos agora ao nosso segundo objetivo da aula, a classificação dos substantivos. A primeira classificação que iremos ver é a classificação entre os substantivos simples e os substantivos concretos. Compostos. Juntei as classificações. Os substantivos simples, queridos, é aqueles que são formados a partir de apenas um radical, tal como a palavra caneta. Agora, não confundam. Os substantivos compostos, quando são formados pelo hífen, fica muito fácil de reconhecer. Mas quando não são, tal como a palavra videoaula, que não possui o hífen, mas possui mais de um radical. E aí temos o substantivo composto. Tudo bem? Um radical simples, mais de um radical, substantivo composto. Agora vamos à nossa segunda classificação dos substantivos. Observem comigo. Eles podem ser também primitivos, quando a partir deles surgem outros substantivos, ou ainda os derivados. Vamos ver alguns exemplos? Tal como a palavra casa, a palavra flor. Quais são os derivados? Esses são os substantivos primitivos, né, porque vão dar origem à palavra, por exemplo, casebre, ou ainda florista. Tudo bem? A partir do substantivo primitivo, originamos outros derivados. Ok? Vamos à nossa quarta classificação dos substantivos. Os substantivos, eles podem ser também aqui próprios ou comuns. Os substantivos próprios, queridos, somos nós, somos todos nós. Aqueles que dão nome a seres especiais na existência, tudo bem? Tal como eu, Camila. Tal como tu, quem sabe Fábio. Ou ainda Melissa. E também há nomes de lugares, né? Há determinadas instituições, mas lembrem, próprios são aqueles que nomeiam seres com existência singular.
enquanto que os comuns são aqueles que nomeiam todas as coisas que podem ser reproduzidas e determinam espécies, né? São aqueles grandes conjuntos, tal como caneta. Caneta não é nada singular, existem muitas canetas, tal como planeta, tal como cometa. Esse eta é engraçado, né? Então, o comum identifica esses seres múltiplos, enquanto que os próprios com uma existência singular. Dentro dos substantivos comuns, queridos, nós temos os substantivos coletivos. E os substantivos coletivos são aqueles que, expressos no singular, identificam, vamos mudar de cor, identificam um conjunto de seres. Tudo bem? Então pensem comigo, tal como o substantivo cão, o conjunto de cão, matilha. Lobo, o conjunto, alcateia. Tal como o elefante, o conjunto, manada. Tudo bem? São expressos no singular, mas representam um conjunto, ok? Vamos agora à nossa última classificação. São os substantivos concretos e são os substantivos abstratos. Se os substantivos concretos são aqueles que possuem uma existência fixa no mundo, né? Uma existência que, em alguns casos, a gente pode identificar pela própria matéria que esse substantivo possui, tal como o substantivo caneta, o substantivo planeta. Eu posso tocar nesses substantivos? Sim, eles são concretos, enquanto que os abstratos indicam sensações, sentimentos, ações. Como assim ações? Ações não se trata de um verbo, por exemplo, a saída, né? Um substantivo abstrato. E olha só, queridos, para que a gente possa entender um pouco melhor essa diferença, nada melhor do que darmos uma olhada em uma charge que exemplifica bastante essa diferença. Hamlet, o que é o amor? O amor é um substantivo simples, masculino e abstrato. Ah, como você é romântico. Na verdade, quando o menino, né, que fala que o substantivo amor ele é abstrato, ele não está sendo nada romântico. Na verdade, ele está sendo bem preciso. De fato, é simples, se trata de um único radical, o amor masculino, e ainda abstrato, porque se trata de um sentimento. Tudo bem? Queridos, era isso então. Um beijo.